Olá, irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez. Para nós iniciarmos então o estudo dessa noite, que será do primeiro capítulo do livro, nós vamos trazer um pensamento dela como uma leitura de harmonização. Esse pensamento está no livro Momentos de Saúde e de Consciência, que é o volume 4 da coleção das obras. O pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que desejo. Ser feliz ou desventurado é-me opção voluntária. Sou escravo da lei que me enseja progredir sem interrupção no tempo. O que eu sou ou o que eu serei depende de mim. A inspiração superior nunca me falta, porém, sintonizar com ela será aspiração pessoal. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal. Então, após essa leitura que nos inspira e que nos sintoniza, eu gostaria de pedir a todos os irmãos que fechássemos os olhos nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, buscando vibrar em comunhão com os espíritos amigos, os nossos corações, nos permitindo ser banhados por essas luzes que descendem do coração de Deus, dessa fonte infinita de todo bem, de todo amor. Rogando que as lições de Joana, uma a uma, possam nos nutrir, nos inspirar, nos iluminar, nos fortalecer para essa caminhada de transformação pessoal, buscando triunfar, sendo felizes conosco mesmo e com o plano de Deus. Que assim seja. Então, irmãos, eu selecionei algumas reflexões, que ela nos enseja a partir desse primeiro capítulo, que é chamado Jesus e Desafios. Lembrando que essa primeira obra, Joana dedica a trazer, a destacar as lições do Cristo a todos nós, para que possamos aplicá-las nas nossas atividades cotidianas. Então, quais são os desafios e situações cotidianas que a vida nos apresenta e que, por meio das lições que Jesus nos deixou, nós estaremos fortalecidos, instrumentalizados para lidar com elas, Então, basicamente essa é a essência da primeira obra. E Joana então começa nos fazendo refletir a respeito da nossa natureza, que nós somos então esses seres espirituais, esses seres imortais, criados à imagem e semelhança do Pai, centelhas divinas, centelhas dessa suprema inteligência, mas que estamos por ora ainda galgando existências carnais, existências materiais. Nessa jornada evolutiva que todos nós percorremos, desde que fomos lançados inicialmente na materialidade, passando então pelo reino mineral, onde aprendemos a agregar as moléculas, ao reino vegetal, onde aprendemos, exercitamos a nossa sensibilidade, a nossa percepção, indo ao reino animal, onde aprendemos os instintos, sobretudo os de criação, reprodução, conservação da vida, envelhecimento e morte, enfim. E indo ao reino hominal, no qual então temos exercitado o aspecto da racionalidade, da aprendizagem, do conhecimento, desse labor cognitivo, bem como também desse labor da nossa moralidade, desenvolvendo a nossa sensibilidade, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de enxergarmos uns aos outros, de desenvolvermos a amorosidade, esse senso de fraternidade, que é o que nos torna de fato humanos. E estamos ainda avançando para um reino angélico, no qual nós estaremos aprimorando cada um dos atributos divinos, sobretudo aqueles que nos falam do amor, da justiça e da caridade.
Então, Joana vai nos falar que esse processo evolucionário é por si só um grande desafio, é por si mesmo um grande desafio. E nós vamos então lembrar do Livro dos Espíritos, no qual a terceira parte é dedicada toda a discutir as leis divinas, né? E vamos lembrar que a lei do progresso é uma dessas leis divinas. E nós sabemos que as leis divinas, elas são eternas e imutáveis e se aplicam a todas as instâncias da criação, né? Então, na questão 779, Kardec vai questionar, né, os espíritos amigos, esses irmãos de luz que vieram colaborar na codificação da doutrina, se esse desenvolvimento, essa evolução humana, o homem vai aurir dele mesmo, né, ou se é apenas fruto da educação, que seria algo externo, né, que vem de fora para dentro. E os espíritos vão responder que não, que o homem aure de si mesmo a força para esse progresso. E o interessante é que então nós temos como ferramenta para esse desenvolvimento exatamente a nossa intelectualidade e a nossa moralidade. Lembrando que as leis divinas o Pai guardou, né, dentro da nossa consciência. E que como seres imortais, esse ser espiritual, imortal, ou esse self, né, que está se exercitando para essa planificação, né, que é a nossa fatalidade, o desenvolvimento, o progresso até a nossa planificação, até a nossa perfeição relativa, né, ela é possível na medida em que exercitamos a nossa intelectualidade e a nossa moralidade. E aí o que é interessante, que a nossa intelectualidade ela vai falar desse desenvolvimento do conhecimento. E na medida que mais conhecemos, mais somos capazes de distinguir entre o bem e o mal. E também no Livro dos Espíritos, eles vão nos esclarecer que o bem é tudo aquilo que nos aproxima ou que está alinhado com as leis divinas, né? E o mal seria tudo aquilo que nos distancia, né, dessas leis divinas. Então, quanto mais alinhados, quanto mais retamente nós caminhamos em favor, né, das leis de Deus, mais rapidamente nós fazemos essa jornada de progresso e de perfectividade. Então, quanto mais capazes somos de distinguir, né, entre o bem e o mal, com mais propriedade fazemos as nossas escolhas. E quanto mais desenvolvemos a nossa capacidade de escolha ou o nosso livre-arbítrio, mais responsáveis também nós nos tornamos pelas escolhas que fazemos, né? Então esse é o caminho de perfectividade. Conhecimento, distinção entre o bem e o mal, escolhas, exercício do livre-arbítrio, que é o que nos lega também maior responsabilidade. E Joana vai lembrar que nessa marcha evolutiva, na medida em que nós passamos por cada uma dessas etapas, inicialmente há então, imaginemos, né, as nossas primeiras jornadas encarnatórias pelo reino nominal, ainda, né, naquele mundo primitivo, nós tínhamos e aprendemos ali a primazia dos instintos. Então seguimos os nossos instintos para seguirmos vivos, né? Caçávamos, lutávamos para defender a nós mesmos e a nossa tribo, né? Então aprendemos esses instintos da caça para matarmos a fome, da luta para preservarmos a nossa vida e a dos nossos irmãos, né? O instinto da preservação da espécie, da reprodução, né? Então nos uníamos muito mais com esse objetivo da procriação, né? Mas ainda muito primitivos nesse senso de gregária, né? Nesse senso de família, nesse senso de fraternidade. Mas então atendíamos muito imediatamente a todos os apelos instintivos, a todos os apelos dos nossos sentidos, a esses apelos que chamamos de primitivos, de sensórios, mais dessa linha dos sentidos físicos, né? Mas que essa foi uma etapa importante. Contudo, nas etapas subsequentes, nós deveríamos estar trabalhando para superarmos, né, a primazia dos instintos e avançarmos para a primazia da racionalidade e da moralidade, né? Na medida que avançamos nos aspectos racionais e morais,
avançamos também para trabalharmos, né, pela conquista dos tesouros espirituais e vamos nos distanciando cada vez mais desses estímulos que eram importantes e necessários nas etapas iniciais da nossa jornada, né? Joana vai nos lembrar que nessas etapas iniciais, a dor e o sofrimento, elas eram, como ainda são, né, porque nós também ainda estamos em uma jornada muito incipiente, no sentido de alcançarmos essa perfectividade, né? A dor e o sofrimento, elas eram, então, uma ferramenta importante para nos desacomodar, para nos tirar dessa zona de conforto, né, em que atendemos ali as demandas e os estímulos imediatistas do nosso ser, matar a fome, matar a sede, dormir, descansar, reproduzir, enfim, né, para irmos buscando estímulos que sejam da ordem superior, né, para buscarmos essas demandas que falam muito mais do ser imortal que somos, né, atendendo esse self imortal e menos a nossa condição material, carnal. E ela vai dizendo que cada uma dessas etapas vai oferecer desafios que são condizentes com elas, né? E delas vamos tirando forças e existem nelas forças que vão nos ajudar nessa desacomodação, forças com as quais nós vamos nos atritar para sempre irmos um pouco além, né? Então, no início, haverá, sim, maior dor e menos bem-estar. Na medida que evoluímos, vamos experimentar mais momentos de tranquilidade, menos momentos de sofrimento, até que possamos experimentar uma plenificação total, onde as aflições já não existirão. E nós veremos que essa jornada para a diminuição das nossas aflições, ela também fala muito do nosso desapego, né, a isso tudo que é transitório, que é passageiro e que por isso mesmo, então, vamos precisando deixar para trás, vamos precisando nos desapegar, né, às coisas, às pessoas, porque elas não seguem conosco nessa jornada imortal, né, e vamos aprendendo a nos apegar àquilo que é perene, aquilo que não nos pode ser tirado, né, como Jesus falava a Maria e a Marta naquele diálogo, né, de que Marta se preocupava muito com essas coisas transitórias, com a arrumação da casa, com a alimentação dos hóspedes, né, enquanto Maria estava preocupada com as lições eternas. E ele diz, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada, né? Então, falando dessas lições perenes, as quais temos que buscar, desses tesouros que não se esgotam, né? E que nos saciam de forma perene, porque também a saciedade desses aspectos transitórios, ela é sempre temporal, passageira, né? E por isso nos gera muitas vezes aflição e angústia, né? Também buscando lá na filosofia oriental um alicerce e um paralelo com esses ensinos de Joana e também ensinos que eram do próprio Cristo, né? Essa condição de planificação e de iluminação, né? A filosofia oriental nos diz que ela independe de um tempo histórico e de um espaço geográfico, né? Que ela pode ser vivida agora, aqui e agora, na medida em que nós estejamos cada vez mais alinhados com esse plano divino, né? Com esse divino que somos, né? Porque somos Deus e somos imagem e semelhança dessa suprema inteligência, somos princípios inteligentes nesse sentido, imagem e semelhança do Pai, e também com esse Pai, né? De quem ou de que nós descendemos. E aí Joana vai nos falar que em cada etapa desse processo nós caímos, nós levantamos, ele é feito dessas quedas e desses soerguimentos, né? E que nós somos movidos prioritariamente por um tropismo ao amor, né? Então nós somos como que por força magnética movidos, né? Conduzidos a esse estado de plenificação do amor em nós, né? Isso nos fez lembrar uma passagem de João, na sua primeira carta, em que ele diz, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor, né? Então, capítulo 4, versículo 8 dessa primeira carta de João, né? E Joana vai falar então que que o progresso e a felicidade, a planificação são fatalismos, né? Aos quais nós estamos totalmente
destinadas, né? E ela vai dizer então que é muito comum que nós nos percebamos frequentemente aturdidos e inseguros nessa jornada, né? E isso resulta dessas heranças do nosso passado, desse nosso primitivismo, dessas lições que ainda não aprendemos, dessas potencialidades que ainda não desenvolvemos, desses atributos divinos que ainda não desenvolvemos. E pelo fato dessa balança nossa pender sempre para essa perspectiva do homem mais material do que por o homem mais espiritual, né? Então, enquanto nós estivermos voltados ainda, né, a esses atavismos primitivos em nós, nós teremos dificuldade de encontrar essa serenidade, essa tranquilidade para a evolução. É preciso que nós façamos um exercício e um esforço para abandonarmos, né, essa necessidade de saciar as demandas mais sensórias, né, e avancemos para buscar esses tesouros mais espirituais, né? Buscando uma sensibilidade elevada para o belo que fala da essência das coisas, né? Para o nobre, que fala de encontrarmos nobreza em princípios morais elevados, né? Para uma saúde que não é só do corpo, mas também psíquica e espiritual, né? Joana fala que nessa jornada a entrega desmedida a esse contentamento dos impulsos físicos, né, a essas paixões materiais, ela acaba por nos levar a uma exaustão, a um esgotamento. E a consequência disso, dessa exaustão e desse esgotamento, é o tédio, né? E nós temos visto com muita frequência, né, muitas pessoas que dedicadas exclusivamente, né, aos interesses materiais e à saciedade das demandas físicas, acaba por cair, né, no tédio e na depressão. Porque nós somos seres numa existência material, mas essencialmente seres espirituais. E se não há um equilíbrio, se não há um balanceamento, né, entre as demandas que nós temos enquanto ser carnal e aquelas que nós temos enquanto ser espiritual, nós caímos fatalmente nesse vazio, né? Mas o que é interessante, que Joana nos chama a atenção, é que esses estados de tédio, né, de esgotamento aos quais nós somos levados por atender desmedidamente só a um lado dessa balança, né, ele é também um grande potencial de cura, né? E que então esse estado de tédio e de vazio acaba guardando dentro dele um potencial de cura, né? Pois ele vai nos fazer buscar dentro desse vazio, dentro desse tédio, outros novos sentidos, né? E buscando esses novos sentidos, despertamos para esses novos valores e especialmente para essa realidade superior, né? Então ela acaba por se tornar uma meta em nós, e um roteiro, né, uma finalidade para a qual nós vamos apontando as nossas forças, os nossos estímulos, a nossa energia vital, modificando esse foco, né? E o que ela diz de interessante? Que como centelhas então dessa suprema inteligência, nós temos dentro de nós essa raiz, esse psiquismo divino, né? Esse self que é o próprio Deus em nós, né? E ele vai nos atrair fatalmente para essa presença divina maior, né? Como uma força magnética. Nós somos impulsionados, nós somos levados, né, a esses aspectos superiores da vida. E isso faz com que eu me lembrei da figura de uma catapulta, né? Então nós vamos sendo catapultados dessa percepção apequenada de que somos seres apenas carnais, né? Que somos um conjunto de células, de moléculas, né? E vamos entendendo que somos seres imortais e que estamos nos preparando para essa jornada de perfectividade, né? E aí, como um rádio, poderíamos trazer essa metáfora do rádio. Nós vamos buscando sintonizar, né, a nossa antena com esses estímulos superiores, com essas mensagens que vêm do alto, né, e com as quais então essas mensagens que vão nos nutrir e nos inspirar para esse fazer, né, muito mais evoluído.
E temos como primeiro desafio atender a esse chamado de penetrar nas emoções novas, né? E vamos então criando o hábito, criando essa cultura em nós de buscarmos sempre esse tentame mais elevado, minimizando esse lado mais brutalizado, mais primitivo em nós e elevando esse prazer mais ético, mais estético, que vê uma beleza na essencialidade e nos tesouros superiores, né? Me vem aqui também uma outra metáfora que vamos pensar no vinho, né? Como seres primitivos, brutalizados, nós podemos nos encharcar de vinho sem conseguir perceber, né, o sabor, né, a essencialidade, sem degustar esse vinho, né? E acabamos por nunca nos saciarmos dele. Mas como seres superiores, mais sensíveis, né, de ética e estética elevada, nós vamos degustando o vinho e nunca sentimos necessidade de nos encharcar dele, né? Então ela fala de uma espiral que é ascendente rumo a esses novos estímulos cada vez mais superiores, né? Ela diz que na vida tudo são desafios e ela nos lembra, né, essa lei da física, que é a lei da entropia, que é a lei que rege as relações entre o mundo material, a energia e o trabalho. Então nós, por exemplo, no nosso organismo fisiológico, estamos o tempo todo trabalhando para transformar o alimento em nutrientes, para produzir, né, as estruturas moleculares, a renovação celular, para transformarmos o oxigênio em energia para o nosso organismo, para fazermos circular o sangue em todos os nossos tecidos, né? E que essa entropia então fala dessas leis que regem o mundo biológico, essa materialidade que nos permite, né, a sustentação da vida, mas que com o tempo também envelhece e morre, né? Como tudo no mundo material, na criação, está também vivenciando esses ciclos evolutivos de nascimento, renascimento, né? De nascimento, morte, renascimento. E ela vai explicar que da mesma maneira como esses fenômenos fisiológicos interferem, né, nos nossos fenômenos psicológicos, também os nossos fenômenos psicológicos vão interferir e vão se somando, né? Todas essas experiências da ordem biológica, da ordem psicológica, elas vão se somando para auxiliar nesse desenvolvimento do ser imortal que somos, né? E todas as experiências que temos da ordem do conhecimento, da intelectualidade, da ordem da moralidade, da sensibilidade, dos sentimentos, eles fazem parte desses desafios que estamos enfrentando rumo ao progresso, cuja felicidade é o ponto final, né? E então ela vai dizer que para o florescimento desses ideais superiores, isso só se dá se nós sabemos honrar, sabemos louvar, né, os estágios inferiores que vivemos, né, e superando etapa a etapa esses desafios que se nos apresentam, né. Ela vai dar exemplo da sequoia, né, que se torna aquela árvore gigantesca, célula a célula, e do universo que se constitui molécula a molécula, deixando para nós uma mensagem também muito esperançosa, né, de que nós trilhando dia a dia, né, buscando nos conhecer com muito afinco, faremos essa jornada também entre tropeços, entre quedas e soerguimentos, né, faremos e alcançaremos o nosso propósito maior. E ela vai nos lembrar então que Jesus nos deixou essas lições, né? Que toda a sua vida também foi um suceder de desafios, né? Desde que ele, como um ser crístico, se dispôs a vir, né, encarnar entre nós num mundo ainda tão primitivo, né, numa forma biológica ainda tão sujeita, né, a tantas vicissitudes, como a doenças, como ao envelhecimento. Tudo isso já foi para ele um grande desafio, né, mas ao qual ele se dispôs porque tinha um propósito e uma finalidade elevada, superior, né?
junto aos seus familiares que não conheciam a sua missão e que não o compreenderam, né? Junto a toda aquela sociedade que muito pouco o compreendeu, e nós ainda hoje, né, muito pouco o compreendemos. Jesus é, na verdade, ainda um grande desconhecido para nós. As suas lições, pouco a pouco, é que agora ganham, né, uma luz superior, né, que saímos da letra que mata, buscando uma interpretação essencial e mais profunda de cada uma das suas passagens, né? E então ele superou esses desafios um a um. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção, mas deixou para nós um roteiro seguro para que nós conduzíssemos os nossos próprios compromissos e propósitos com paz de consciência, né? Então, seguindo esse roteiro crístico, nós triunfaremos sem sombra de dúvida, né? Jesus não tomou para si as nossas lições, né? Mas demonstrou como poderíamos atravessá-las com êxito, né? Ele não foi presunçoso e também não foi submisso. Em todo momento ele buscou de assertividade para nos mostrar como fazer, sermos firmes, seguir a nossa consciência, seguir a nossa verdade, perseguir a nossa verdade. Não a verdade dos outros, mas encontrarmos a verdade de quem somos, né? Enfrentando nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, buscando cultivar em nós virtudes superiores, né? Ele manteve-se íntegro e enfrentou tudo sem ira e sem medo. Esse é o exemplo que ele nos deixa, né? O mundo ainda se mantém adoecido, as paisagens podem ser outras, né? Mas os desafios e os valores mudaram muito pouco, desde a presença do Cristo enquanto Jesus entre nós aos dias atuais, né? Mas Joana encerra esse capítulo dizendo, né, que nós devemos enfrentar com serenidade os desafios que se nos apresentam na vida, né? Sem esperar conforto ou comodidade, porque nem o Cristo os teve, né? Que nós avancemos sempre com coragem, com perseverança, buscando o cultivo desses valores íntimos. E ela diz, e que é muito bonitinho, que quem teme a escuridão perde-se na noite. Então nós não devemos temer a escuridão, sobretudo a escuridão interna, né? Jesus dizia, né, que se caminhássemos na luz, jamais nos perderíamos. E ele falava da própria luz: acenda a vossa própria luz, brilhe a vossa própria luz, né? E Joana diz: sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras, primeiro acendendo a lâmpada interna, clareando as sombras internas, para depois, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, podermos então clarear ao nosso redor, né? Auxiliar os nossos irmãos nos seus próprios desafios, na sua própria caminhada, né? Ela diz ainda: desafiado, Jesus venceu, segue-o, né? Não se detendo frente aos próprios desafios. Então vejam quanta riqueza, né, Joana deixou para nós em 4, 5 páginas desse primeiro capítulo. E nos conclamando, né, a buscarmos essa luz interna, a olharmos para nós com amor, com serenidade, com senso de justiça, né? Louvando não só os nossos acertos, mas também os nossos erros, para que possamos, porque todos eles são alicerces sobre os quais nós vamos sim fundar essa edificação de um ser planificado, de um homem integral, né? Esse é o convite que ela nos faz em cada etapa, né, em cada lição, em cada capítulo das suas obras. E aí gostaríamos de finalizar esse estudo da maneira como começamos, convidando a todos os irmãos a que nos recolhamos em nosso íntimo mais uma vez, dessa vez com um coração pleno de gratidão a Joana, essa mentora, espírito amigo, irmão, a todos os espíritos amigos que nos acompanham em nossas lições, ao Cristo, que está conosco em cada etapa, ao Pai,
essa fonte inesgotável de amor, de misericórdia, de justiça. Com gratidão aos nossos ancestrais, à nossa jornada ancestral. Gratidão a esse Self que nos traz por meio dos sonhos, das inspirações, das experiências que vivemos, dos desafios que enfrentamos, oportunidades imperdíveis para o nosso crescimento. Que possamos nós repousar nessa luz, nesse amor, nos revigorar nessa fonte inesgotável de bem, nos sentindo aptos, fortalecidos e encorajados a seguirmos nessa jornada infinita. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Espero estar com vocês, irmãos, em todas essas etapas. Um abraço.